Durante o divórcio, o ex-marido disse: "Quero de volta tudo o que eu te dei, e também o que dei para as crianças." Uma semana depois, ele abriu a porta de casa e deu de cara com uma caixa enorme. Ao abri-la, ficou sem palavras. Antes de continuar, comenta aí de que cidade ou estado você está assistindo. Caroline olhava para Guilherme do outro lado da mesa no tribunal e tinha a estranha sensação de estar vendo aquele homem pela primeira vez. 12 anos de casamento, 2 filhos. E agora, o fim amargo. Ele parecia satisfeito, até triunfante. E esse ar de superioridade doía quase mais do que as traições. Mais até do que todas as humilhações que ela havia engolido tentando manter a família unida. Uma família, aliás, que só ela parecia querer preservar. Guilherme foi embora. Foi viver com Camila, jovem, bonita, cheia de si. A tal que, segundo ele, o entendia melhor que Caroline. Caroline, que tinha se dedicado totalmente à casa e aos filhos. Renato nunca demonstrou a menor preocupação com Lucas e Clara. Era como se não fossem seus filhos, como se não fossem parte dele. Claro que pagaria a pensão, mas sem sentimentalismos, e com certeza o mínimo possível. O importante era garantir que Camila tivesse tudo do bom e do melhor. A juíza anunciou o divórcio. Caroline ouviu as palavras como se viessem de longe, como se fossem ditas para outra pessoa. Estava tudo acabado. 12 anos de vida, de planos, de sonhos, tudo desmoronando como um castelo de cartas velho e empoeirado. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Logo após a audiência, incentivado por Camila, Guilherme soltou uma bomba que fez até a experiente advogada de Caroline, doutora Helena Guimarães, franzir o senho. "Quero de volta todos os presentes que dei para ela", disse ele olhando Caroline com desafio. "Tudo o que eu dei para você ao longo desses anos, para os seus filhos também." Caroline ficou sem reação. Esperava muitas coisas dele, mas aquilo era mesquinho demais, humilhante. Ela até ficou sem ar. "Você está falando sério?" perguntou, tentando manter a calma. "Com toda certeza", respondeu ele com um sorriso cínico. "Gastei uma grana com você e seus filhos. Quero tudo de volta. Cada brindezinho." Camila, ao lado dele, sorria feito uma cobra. Era óbvio que essa ideia tinha partido dela. Queria que Caroline se sentisse miserável, derrotada. Queria que ela se arrependesse do que perdeu. A doutora Helena tentou argumentar, mas Renato estava irredutível. E a juíza, contrariada, acabou, registrando o pedido no processo. Caroline não disse nada. Observava os dois e não sentia raiva. Sentia pena. Eles pareciam pequenos demais, medíocres demais, tão obcecados com bens materiais que mal enxergavam a própria mesquinharia. "Tudo bem", disse ela com voz calma e firme. "Eu vou devolver todos os seus presentes. Cada um deles." O rosto de Guilherme se iluminou com um sorriso de quem achou que tinha vencido. Provavelmente esperava escândalo, lágrimas, súplicas. Mas Caroline não ia lhe dar esse gosto. Mas com uma condição", acrescentou. "Tudo vai ser documentado. Lista completa. Termo de entrega assinado. Quero tudo oficializado. Nada de depois vir me cobrar de novo." Guilherme deu de ombros, indiferente. O importante para ele era pegar de volta o que era seu. "Como quiser", disse. "Doutora Helena, resolva isso aí." A advogada olhou para Caroline, desconfiada. Não entendia muito bem o que sua cliente estava tramando, mas sentia que aquilo não era só um acordo comum. Tinha algo por trás. Ao sair do fórum, Caroline respirou fundo. Tinha trabalho pela frente. Precisava reunir todos os presentes, fazer a lista, organizar a entrega. Mas estava determinada. Ia fazer isso. Ia fazer com estilo. "Doutora Helena", disse ela entrando no carro, "vou precisar da sua ajuda." "Claro, Caroline. Mas o que você está planejando?" Caroline sorriu. "Quero dar uma lição no Guilherme", respondeu. "Uma lição que ele jamais vai esquecer,
Mas para isso tem que ser tudo certinho. Sem margem para erro. A advogada assentiu. Sabia que Caroline era forte e inteligente. Se ela tinha um plano, ia até o fim com ele. Durante a semana seguinte, Caroline mergulhou na tarefa. Revistou todos os armários, caixas, gavetas. Tirou dos cantinhos esquecidos as fotos, os chaveiros, os cartões, os desenhos das crianças, tudo o que Renato já tinha dado um dia. Cada objeto mexia com ela. Havia lembranças boas, de amor, de esperança. Mas também vinha a dor, a frustração, a decepção. Achou uma foto antiga, em que os dois, ainda jovens e apaixonados, estavam abraçados na praia. Ele a beijava com olhos cheios de amor. Ela chorou. Será que aquilo tudo foi mentira? Será que ele nunca me amou? Achou os desenhos de Lucas e Clara, tanques, aviões, navios. Guilherme tinha colocado na parede do escritório e vivia se gabando de como os filhos eram talentosos. Encontrou também um cartão de aniversário, onde ele escrevia que ela era o amor da vida dele, o sentido de tudo, que jamais a deixaria. Enquanto juntava tudo aquilo, Camila sentia algo crescer dentro. Dela, raiva. Não só dele, nem só de Camila, mas dela mesma, por ter acreditado tanto, por ter se entregado tanto. A alguém que não merecia. O que fez ela permitir que a tratassem daquele jeito? Mas junto com a raiva, crescia dentro dela uma determinação. Ela ia provar que não era fraca, nem vítima. Era uma mulher forte, independente, que sabia se defender, especialmente pelos filhos. Doutora Helena Guimarães ajudou Caroline a fazer uma lista de todos os presentes que havia recebido. E não era pouca coisa. De joias caríssimas a lembrancinhas chinesas baratas. Caroline insistiu para que até os presentes que Guilherme tinha dado às crianças fossem incluídos. Ela queria que ele percebesse o quão absurda era a ideia dele. Com a lista pronta, doutora Helena ligou para Guilherme e avisou que Caroline estava disposta a devolver tudo. Guilherme ficou radiante. Já se imaginava contando vantagem para Camila, como se tivesse vencido uma batalha. Caroline pediu que doutora Helena organizasse a entrega em um local neutro. Ela não queria ver Guilherme nem pintado de ouro em sua casa. A semana passou como um torpor estranho. Caroline se manteve ocupada com afazeres do dia a dia, tentando não pensar no momento da entrega. Dentro dela, crescia um misto de alívio e tristeza. Por um lado, ela se livrava de um peso, dos julgamentos constantes, da sensação de não ser suficiente. Por outro, era doloroso admitir que o homem a quem ela tinha dedicado tantos anos estava disposto a apagar toda aquela história com tanta facilidade. No dia marcado, um caminhão de entregas parou em frente ao prédio de Guilherme. O motorista e um ajudante, suando e resmungando, descarregaram uma enorme caixa de papelão, amarrada com uma corda grossa. Do alto da varanda do novo apartamento, que ele agora dividia com Camila, Guilherme observava a cena com um sorriso torto. Achava que havia saído por cima, fazendo Caroline admitir sua derrota. "Assina aqui, cidadão", disse o entregador, estendendo a nota de entrega. "A caixa é pesada, deve ter uns 30 quilos. Cuidado ao manusear." Guilherme assinou, com descaso, e devolveu o papel. Mal podia esperar para mostrar os tesouros que havia recuperado da ex-mulher. Imaginava a cara de Camila diante das joias e presentes. Uma prova do seu poder, da sua superioridade. Depois que os entregadores foram embora, Guilherme tentou sozinho arrastar a caixa para dentro do apartamento, mas não deu conta. Teve que ligar para Camila, que estava pintando as unhas de vermelho vivo. "Camila, me dá uma mão aqui, por favor", pediu ele com a voz mansa. Chegou uma coisa bem interessante. "Pesada, viu?" Camila fez uma careta de desagrado. Não queria estragar o esmalte fresco. Mas a curiosidade sobre os supostos tesouros de Caroline falou mais alto. Com dificuldade, os dois conseguiram levar a caixa até a sala. Ofegante, Guilherme se jogou no sofá. Camila, de braços cruzados, lançou um olhar de desprezo para a caixa. "E o que é esse trambolho?" perguntou com desdém. "Deve ser..."
Um monte de trapos velhos e bugigangas. Pra que você quis isso mesmo? Calma. Você vai ver, respondeu ele, empolgado, pegando uma faca para cortar a corda. Guilherme abriu a caixa e congelou. Junto com as joias, os relógios caros e roupas, havia uma pilha de fotografias. Centenas delas, organizadas com cuidado, amarradas com fitas coloridas. Ele pegou um maço e desatou o laço. Sorrisos felizes olhavam de volta para ele. Caroline, os pequenos Lucas e Clara. Lá estavam eles na praia, bronzeados e contentes. Em um parque de diversões, rindo, abraçados, em casa, ao redor da árvore de Natal, abrindo presentes. No verso de cada foto, uma dedicatória com a letra caprichada de Caroline. Nossa primeira viagem juntos. Fui tão feliz. Lucas aqui tem 3 aninhos. Ele ama algodão doce. O melhor Natal das nossas vidas. Guilherme sentiu um nó na garganta. Colocou as fotos de lado e pegou outro maço. Eram desenhos infantis. Casinhas tortas, bonecos com braços fininhos, sóis coloridos. Cada um assinado com letras desajeitadas. Eu amo o papai. Papai é o mais forte. Papai é o melhor. Camila, ao lado, observava aquilo tudo com impaciência crescente. E o que é isso, afinal? Soltou, irritada. Memórias choronas? Pra que você quis essa tralha? Eu achei que tivesse diamantes aqui. Guilherme não respondeu. Continuava, tirando um a um os presentes da caixa. Havia um maço de cartões antigos, assinados por ele nos primeiros anos do relacionamento. Poemas, declarações de amor, promessas de amor eterno. Depois, cadernos escolares de Lucas e Clara, com agradecimentos infantis. Obrigado, mamãe, por me ajudar com matemática. Tirei 10. Obrigado, papai, por me ensinar a resolver aquele problema. Quanto mais ele explorava o conteúdo da caixa, mais confuso ficava. Esperava encontrar ali apenas bens materiais, algo que pudesse vender ou ostentar para Camila. Mas o que encontrou foi muito mais do que isso. Encontrou uma vida. A vida deles. Com todas as alegrias, dores, vitórias, fracassos, com amor e cuidado. No fundo da caixa ainda havia algo mais. Guilherme abriu a pasta e viu os recibos. Centenas de recibos de lojas de roupas infantis, calçados, brinquedos, livros, centros de desenvolvimento. Cada recibo estava cuidadosamente arquivado e assinado. Lucas para o casaco de inverno. Clara para as botas novas. Pagamentos de aulas de inglês. Presentes de aniversário para amigos. Guilherme começou a somar os valores, e em poucos minutos percebeu que o total gasto por Caroline com os filhos nos últimos anos superava de longe o valor de todos os presentes que ele havia dado. Foi então que ele viu uma folha de papel pequena, presa ao último recibo. Estavam escritas algumas poucas linhas, mas aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente como uma lâmina. Eu te devolvi tudo o que você queria de volta, escreveu Caroline. Todas as fotos, desenhos, cartões, cadernos, recibos, joias, eletrônicos, tudo o que é material. Mas o que você nunca me deu, o amor, o cuidado, o apoio, a atenção, isso eu deixei para mim e para os nossos filhos. Isso é o que você nunca vai conseguir tirar de nós. Guilherme deixou a folha cair de suas mãos. Ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Estava parado no meio da sala, cercado por montanhas de lembranças devolvidas, e pela primeira vez em muito tempo, percebeu o que realmente havia perdido. Não foram as coisas materiais ou o dinheiro. Ele havia perdido a família, o amor, a si mesmo. Camila, que ainda estava na porta, olhou para Guilherme com desprezo. E agora, o que você vai fazer com essa tralha toda? Perguntou ela. Vai jogar tudo fora? Ou vai ficar aí chorando sobre as velhas fotos? Guilherme não respondeu. Ele apenas olhava para a caixa, cheia de sua vida passada, e sabia que cometera um erro enorme. Trocou os valores verdadeiros por um brilho falso, o amor genuíno, por admiração vazia, e agora só restava
colher os frutos de seu egoísmo e tolice. Camila, sem esperar uma resposta, virou-se e foi embora para o quarto. Ela sabia que Guilherme não estava em condições de entretê-la ou fazer-lhe elogios. Estava entediada e repugnada por estar ao lado de alguém que, de repente, havia se transformado de um vencedor confiante em um fracasso lamentável. Guilherme ficou sozinho, cara a cara com suas lembranças. Sentou-se no sofá por muito tempo, mexendo nas fotos e desenhos, lendo velhas cartas e cartões. Tentava entender como havia sido tão cego e surdo, como não soubera valorizar o que tinha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu remorso. Lembrou-se de como Caroline cuidava dele, como o apoiava nos momentos difíceis, como o amava apesar de todos os seus defeitos. Lembrou-se das traições, das mentiras, de como a humilhava, e sentiu vergonha, muita vergonha. Mas era tarde demais. Ele mesmo destruíra seu casamento, afastara seus filhos, escolhera o caminho do egoísmo e da traição. E agora só restava pagar por seus erros. Seu olhar caiu sobre um desenho infantil que retratava ele, Caroline, Lucas e Clara de mãos dadas. As figuras tortas estavam pintadas com cores vibrantes e inocentes. No canto, com uma letra desajeitada, estava escrito: "Nós somos uma família." Ele se lembrou desse desenho. Clara lhe deu no aniversário, anos atrás. Naquele momento, ele a elogiou e beijou sua cabeça, mas logo voltou aos seus negócios, às intermináveis negociações e transações. Ele sempre tinha pouco tempo para os filhos, achava que o mais importante era garantir um futuro digno para eles, e o resto eram pequenas coisas. Agora, essas pequenas coisas o encaravam do chão, como se o repreendessem por sua cegueira. Camila voltou para o cômodo. "Sabe, Guilherme, não entendo por que você se envolveu com tudo isso. Por que essas coisas sentimentais? Eu achei que você fosse diferente." Ele, como se tivesse levado um soco no estômago, respondeu: "Diferente? E como você queria que eu fosse? Bem-sucedido, forte, confiante, e não isso?" Ela fez um gesto de desprezo, apontando para a caixa. "Eu tenho que ir. Tenho um compromisso." A porta se fechou, deixando Guilherme em silêncio, quebrado apenas pelo som suave do tic-tac dos caros relógios suíços, que ele comprou para si mesmo, como mais uma vitória. Mas agora, aqueles relógios pareciam nada mais do que um pedaço inútil de metal. Ele se ajoelhou e pegou a foto do chão. Era uma foto dele e de Caroline rindo e se abraçando, tirada no primeiro aniversário de casamento. Eles estavam tão jovens, tão felizes, cheios de esperanças e planos para o futuro. Ele se lembrou de sua risada, clara e sincera, um som que ele não ouvia há muito tempo. Ele mesmo a silenciou, achando que poderia substituí-la por presentes, caros, acreditando que isso era o suficiente. Pensava que poderia comprar a ela, seus filhos, sua própria consciência. Mas como ele aprendeu da maneira mais difícil, o amor não se compra, e a confiança também não. Não se pode comprar a família. Não se pode comprar o que realmente importa. Guilherme releu a mensagem de Caroline, encontrada no fundo da caixa. Cada palavra parecia cortar seu coração como uma faca afiada. "Eu devolvi tudo, mas o que você nunca me deu, eu deixei para mim e para as crianças." O que ele nunca deu? Calor, cuidado, atenção, apoio. Estava sempre tão ocupado consigo mesmo, com sua carreira e suas ambições, achando que o mais importante era o dinheiro. Mas agora ele entendia que o dinheiro era apenas papel. O que realmente importa são as coisas que não podemos tocar, mas que podemos sentir. Ele olhou para a lista das despesas de Caroline com as crianças. Os valores eram altos, e ele sempre achou que estava dando tudo, que era o provedor, mas nunca se deu conta de quanto tempo e esforço Caroline dedicava aos filhos. Ele nunca viu ela passando noites ajudando com os deveres de casa, levando-os para atividades, cuidando deles quando ficavam doentes. Ele achava que isso era obrigação dela. Lembrou-se de quando, alguns meses atrás, Lucas pediu um computador novo. Ele havia ignorado o pedido,
dizendo que estava ocupado. Caroline, então, comprou o computador com o dinheiro que havia guardado para uma nova jaqueta de pele. Ele percebeu que Caroline sempre foi mais do que uma esposa. Ela foi mãe, amiga, a base da família. E ele? Apenas um patrocinador. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vergonha. Vergonha de sua ganância, de seu egoísmo, de sua cegueira. Pegou o telefone e discou o número de Caroline. Os toques demoraram, e finalmente ela atendeu. Caroline, ele disse, a voz rouca. Um silêncio pesado se fez na linha. O que você quer, Guilherme? A voz dela estava fria, distante. Eu queria dizer que eu estava errado. As palavras saíam com dificuldade. Você sempre esteve errado, ela respondeu. Mas agora isso não importa mais. Eu entendo, disse ele. Eu perdi tudo. Você já perdeu isso há muito tempo, ela respondeu. Adeus, Guilherme. Ela desligou. Guilherme ficou sozinho, em seu apartamento luxuoso, cercado por coisas caras, mas sentindo um vazio profundo dentro de si. Ele percebeu que realmente havia perdido tudo. Perdera a família, o amor, a confiança, perdera a si mesmo. E Caroline começava uma nova vida. Em seu apartamento, agora reinava o riso e a agitação. Lucas e Clara faziam os deveres na mesa da cozinha, enquanto Caroline preparava o jantar. Não havia móveis caros ou decoração de designer, mas havia algo que faltava em seu antigo lar: calor e aconchego. Ali havia amor, compreensão. Na parede, fotos, desenhos, recordações, mas não como as fotos venenosas de Guilherme. Eram alegres e luminosas. Caroline olhou para seus filhos e sentiu uma onda de calor em seu coração. Ela sabia que a vida não seria fácil, mas eles enfrentariam tudo juntos. Ela compreendeu que o verdadeiro valor não são os bens materiais, mas o amor e a família, e isso ninguém poderia tirar dela. Lucas se aproximou e a abraçou. Mãe, você é a melhor, disse ele. Caroline sorriu e respondeu, e vocês são os melhores. Eles se sentaram juntos, abraçados, olhando pela janela. Lá fora escurecia, mas dentro de casa havia luz e calor, porque ali habitavam o amor e a esperança de um futuro melhor. No fim do dia, doutora Helena Guimarães ligou. Como você está, querida? Perguntou. Está tudo bem, doutora Helena, respondeu Caroline. Nós vamos conseguir. Eu sei que vão, disse doutora Helena. Você é uma mulher forte, sempre soube disso. Obrigada, doutora Helena, disse Caroline. Obrigada pelo apoio. Não há de quê, querida, respondeu doutora Helena. Sempre. Estarei ao seu lado. Caroline desligou o telefone e sorriu. Ela sabia que tinha amigos que sempre a apoiariam, e isso também era um valor. Olhou para os filhos, que já estavam adormecendo no sofá, cobriu-os com um cobertor e beijou a testa de cada um. Desligou a luz e se deitou ao lado deles. Sentia-se cansada, mas feliz. Adormeceu e sonhou. Sonhou que estava no topo de uma montanha, cercada por um horizonte infinito. Respirava o ar fresco e se sentia livre. E sabia que aquela era sua nova vida. Uma vida sem humilhações e traições. Uma vida cheia de amor e felicidade. A vida que ela merecia. Não se pode comprar a família. Não se pode comprar o que realmente importa. Guilherme releu a mensagem de Caroline, encontrada no fundo da caixa. Cada palavra parecia cortar seu coração como uma faca afiada. Eu devolvi tudo, mas o que você nunca me deu, eu deixei para mim e para as crianças. O que ele nunca deu: calor, cuidado, atenção, apoio. Estava sempre tão ocupado consigo mesmo, com sua carreira e suas ambições, achando que o mais importante era o dinheiro.
Mas agora ele entendia que o dinheiro era apenas papel. O que realmente importa são as coisas que não podemos tocar, mas que podemos sentir. Ele olhou para a lista das despesas de Caroline com as crianças. Os valores eram altos, e ele sempre achou que estava dando tudo, que era o provedor, mas nunca se deu conta de quanto tempo e esforço Caroline dedicava aos filhos. Ele nunca viu ela passando noites ajudando com os deveres de casa, levando-os para atividades, cuidando deles quando ficavam doentes. Ele achava que isso era obrigação dela. Lembrou-se de quando, alguns meses atrás, Lucas pediu um computador novo. Ele havia ignorado o pedido, dizendo que estava ocupado. Caroline, então, comprou o computador com o dinheiro que havia guardado para uma nova jaqueta de pele. Ele percebeu que Caroline sempre foi mais do que uma esposa. Ela foi mãe, amiga, a base da família. E ele? Apenas um patrocinador. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vergonha. Vergonha de sua ganância, de seu egoísmo, de sua cegueira. Pegou o telefone e discou o número de Caroline. Os toques demoraram, e finalmente ela atendeu. Caroline, ele disse, a voz rouca. Um silêncio pesado se fez na linha. O que você quer, Guilherme? A voz dela estava fria, distante. Eu queria dizer que eu estava errado. As palavras saíam com dificuldade. Você sempre esteve errado, ela respondeu. Mas agora isso não importa mais. Eu entendo, disse ele. Eu perdi tudo. Você já perdeu isso há muito tempo, ela respondeu. Adeus, Guilherme. Ela desligou. Guilherme ficou sozinho, em seu apartamento luxuoso, cercado por coisas caras, mas sentindo um vazio profundo dentro de si. Ele percebeu que realmente havia perdido tudo. Perdera a família, o amor, a confiança. Perdera a si mesmo. E Caroline? Caroline começava uma nova vida. Em seu apartamento, agora reinava o riso e a agitação. Lucas e Clara faziam os deveres na mesa da cozinha, enquanto Caroline preparava o jantar. Não havia móveis caros ou decoração de designer, mas havia algo que faltava em seu antigo lar: calor e aconchego. Ali havia amor, compreensão. Na parede, fotos, desenhos, recordações, mas não como as fotos venenosas de Guilherme. Eram alegres e luminosas. Caroline olhou para seus filhos e sentiu uma onda de calor em seu coração. Ela sabia que a vida não seria fácil, mas eles enfrentariam tudo juntos. Ela compreendeu que o verdadeiro valor não são os bens materiais, mas o amor e a família, e isso ninguém poderia tirar dela. Lucas se aproximou e a abraçou. Mãe, você é a melhor, disse ele. Caroline sorriu e respondeu. E vocês são os melhores. Eles se sentaram juntos, abraçados, olhando pela janela. Lá fora escurecia, mas dentro de casa havia luz e calor, porque ali habitavam o amor e a esperança de um futuro melhor. No fim do dia, doutora Helena Guimarães ligou. Como você está, querida? Perguntou. Está tudo bem, doutora Helena, respondeu Caroline. Nós vamos conseguir. Eu sei que vão, disse doutora Helena. Você é uma mulher forte. Sempre soube disso. Obrigada, doutora Helena, disse Caroline. Obrigada pelo apoio. Não há de quê, querida, respondeu doutora Helena. Sempre estarei ao seu lado. Caroline desligou o telefone e sorriu. Ela sabia que tinha amigos que sempre a apoiariam, e isso também era um valor. Olhou para os filhos, que já estavam adormecendo no sofá, cobriu-os com um cobertor e beijou a testa de cada um. Desligou a luz e se deitou ao lado deles. Sentia-se cansada, mas feliz. Adormeceu e sonhou. Sonhou que estava no topo de uma montanha, cercada por um horizonte infinito. Respirava o ar fresco e se sentia livre. E sabia que aquela era sua nova vida. Uma vida sem humilhações e traições. Uma vida cheia de amor e felicidade. A vida que ela merecia. Agora me diz,
Até onde você iria para mostrar sua força sem perder a classe? Você devolveria tudo o que recebeu em um relacionamento só para mostrar que superou? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei. E não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.